esse efeito brutal na queda da popularidade da Dilma, em que pesem os erros que ela cometeu, também faz parte da sabotagem extrema que fizeram com a Dilma no segundo mandato. Porque quando ela, em janeiro de 2015, o Eduardo Cunha já estava falando em impeachment. Já estava falando em impeachment. Então foi uma sabotagem também fortíssima em cima dela, né? A notícia aí, que é a principal do nosso programa de hoje, que é a pesquisa IPEC, divulgada nesse final de semana. Vou trazer aqui os dados rápidos e a análise completa a gente vai ter no Fala Rovai, aqui no final do programa. Então, olha só, a avaliação do governo Lula, olha aí, está aqui na tela, de cada presidente dos últimos aqui. Então, Lula 1, Lula 2 e Lula 3, e Dilma, Bolsonaro, Fernandes, Fernando Henrique. Ótimo e bom, Lula 41%. Regular 30% e ruim e péssimo 24%. No mesmo período do governo Bolsonaro, ou seja, em março de 2019, Bolsonaro tinha 34% de ótimo e bom, ou seja, bem abaixo do que o Lula tem agora, e 34% de regular e 24% de ruim e péssimo. Então, mesmo depois, né, de toda essa eleição difícil, né, com a derrota do Bolsonaro, Lula sai na frente, né, na avaliação positiva. E também supera, em março de 2015, quando era o segundo governo Dilma, olha só como ela estava com a avaliação bem baixa. Aquele ano, 2015, segundo mandato, início do seu segundo mandato, somente 12% de ótimo e bom, 23% de regular, e olha só, 64% de ruim e péssimo. Já o Dilma 1 tinha uma avaliação muito positiva, olha só, março de 2011, 56% de ótimo e bom, 27% de regular e somente 5% de ruim e péssimo. Olha como a Dilma, né, em 2011... Em 2011, gente, esses 56% não eram dela, com todo carinho. Era do Lula. O Lula tinha vindo com 87% de ótimo e bom e elegido ela, né, praticamente no primeiro turno. Então, ela estava fechando os 100 primeiros dias. Aí teve 2013, todas as manifestações, foi a popularidade cai, despenca dela, né? E isso logo em junho. Então, aqui, se você for pegar em julho, a popularidade dela já era outra. E aí ela consegue se recuperar para se reeleger presidente, mas comete erros, a meu ver, também monta um ministério muito ruim. Aquele Joaquim Levy, que agora, aliás, estão comparando com o Haddad, né? É ruim para o Haddad essa comparação. Perde a rua, perde a base, perde o apoio popular e é vítima de um golpe misógino. Tem que ser dito isso também, já que a gente tem. Eu acho que a gente tem que falar também, Rovai, que a Dilma está aí, é a campeã de todos, né, em relação à popularidade no início do mandato. E no final de 2014, os indicadores eram positivos. Eu me lembro de matéria do jornal da Globo falando que o Brasil estava em pleno emprego ainda no final de 2014. Agora, esse efeito brutal na queda da popularidade da Dilma, em que pesem os erros que ela cometeu, também faz parte da sabotagem extrema que fizeram com a Dilma no segundo mandato. Porque quando ela, em janeiro de 2015, o Eduardo Cunha já estava falando em impeachment. Então foi uma sabotagem também fortíssima em cima dela, né? E tem que lembrar que 2015 começou a ser aquele auge daqueles protestos de verde e amarelo, né? Foi em março, o primeiro protesto, então, 15 de março. Insuflados pela mídia, especialmente pela Globo, que ia lá, né, fazer filmagem já do início do ato, transmitir ao vivo, e era auge da Lava Jato, o Sérgio Moro, o herói. Então sofreu todo esse impacto negativo daquele momento, né? A Dilma... ela se elege com a Lava Jato no cangote já, né? Já tinha capa de Veja, eles sabiam, não sei se vocês lembram, no primeiro para o segundo turno, ou não foi no segundo, eles sabiam, Lula e Dilma,
E aí vai aumentando essa narrativa. Em 15 de março tem aquelas manifestações que eram monstruosas. Eu tive com o ministro, não vou citar nome porque é chato, depois, né, você fala, parece que você está tendo uma perseguição pessoal. Teve uma reunião com o ministro e ele falava isso, a gente tranquilamente vai controlar. Tem que ter um pouco de paciência, mas não tem problema nenhum. Nós somos governo. Fala, ministro, o negócio cresceu muito. Então, assim, a gente sabe que teve... eles foram para o golpe, mas o pessoal parecia que não se dava conta, Sinara. O discurso era o seguinte: a lama não vai subir a rampa do Palácio. Como se fosse pegar só o Lula, os outros governos anteriores e tal, e a Dilma seria preservada nesse processo todo. Tinha gente de dentro do governo Dilma, articulador do governo Dilma, no Palácio, dizendo isso. A gente fez muitas avaliações equivocadas, né? A própria eleição do Bolsonaro, a gente demorou de acreditar que ela fosse se concretizar, né, Rovai? Sim. Olha só, eu queria trazer também, de novo aqui esse dado, para comparar com o governo Lula 1 e governo Lula 2. Em 2003, 51% de ótimo e bom, 36% de regular e 7% de ruim e péssimo. Já em 2007, segundo o governo Lula, 49% de ótimo e bom. E agora, no Lula 3, ele tem 41%, que é um número semelhante ao que o Fernando Henrique teve em 1995, março de 1995, também 41% de avaliação ótima e boa no governo. Então, é uma pesquisa aí que... Uma regular maior, né, Dri? Regular maior, 43%, e o ruim e péssimo ele só tinha 12%, o Lula agora tem 24%. A opinião aqui da diretora do IPEC é que é uma pesquisa satisfatória para Márcia Cavallari, né, que é a CEO do IPEC. Ela diz que o patamar de avaliações positivas pode ser considerado satisfatório, especialmente quando se põe uma lupa sobre os entrevistados que disseram considerar a gestão regular. Dentre os 30% que tem essa percepção, metade diz aprovar a maneira como o Lula governa, que a gente vai para a próxima slide. Dri, vou falar sobre isso no Fala Rovai, então a gente não vai explorar muito aqui. Mas o dado que eu destaquei no Fala Rovai é o 57% exatamente de aprova. É isso aqui, né? 57 contra 35. Aprova e desaprova. Então, esse dado é o mais importante. É alto, é muito alto, perto dos de Bolsonaro. Bom, mas 35 desaprovam é alto, mas, 40 e poucos votaram em Bolsonaro. Então, assim, eles estão muito radicalizados. Quanto mais se radicaliza, você passa a ter dificuldade para ampliar. Mas, às vezes, você se fecha em copas e não perde também. Então, acho que eles estão naquele momento de não perder o que eles tinham. Então, eles estão perdendo pouco. Então, eu vi análises destoando dessa minha, mas eu acho que os números, dado a radicalização, e como Bolsonaro saiu forte, eles são bem razoáveis, e vou falar disso no Falar Vai. Exatamente. Vamos para outros dados que essa pesquisa traz, que é aqui quem mais aprova é o Nordeste, depois o Rovai pode explorar mais isso, e também tem aqui essa questão do comunismo. Não sei se vocês viram essa pergunta. O Brasil corre risco de virar um país comunista? Para 31% concorda totalmente, 13% concorda em parte, só 36% discorda totalmente, 11% discorda em parte, 2% nem discorda nem concorda. Se esses 31% que concorda estivesse lutando para transformar um país em comunista, quem sabe as coisas podiam ficar melhores, mas o problema é que não, né? Nossa, e bem que a gente queria, né? Bem que a gente queria que fosse verdade, mas não é, gente. A gente queria muito que fosse verdade, infelizmente não é. Mas você vê como o discurso deles funciona, né, Rovai, Dri? Tem que realmente tomar cuidado, porque, infelizmente, esse discurso deles ainda
pega, ainda funciona numa parte da população. Um discurso datado da década de 50, 40 ainda pega em relação a algumas pessoas do Brasil de 2023. Eu fico de cara, eu acho impressionante.